Marcão, vamos pegar o caso da Vitória de Cajamar? O Sim. que foi aquele... Né, aquilo era... Né, eu falo super bem da polícia, mas também quando eu preciso dizer que aquilo não foi bom, aquilo foi loucademia de polícia. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Cada hora... Porque, assim, ele está errado em abrir todas aquelas linhas de investigação? Lógico que não. O erro é sair falando. Crime do PCC. Falei, misericórdia, da onde que esse senhor tirou isso? Aí depois era crime passional. Aí ele trouxe nomes de pessoas que não têm envolvimento com o crime. Você imagina, o ex-namorado que tinha um caso com um amigo e aí a Vitória viu e... Gente do céu, eu falei, meu Deus do céu. Olha o que acontece. Hoje, quando a gente pensa, né, na vida profissional das pessoas, porque o nome desse rapaz saiu em todos os jornais. Aí ele vai procurar emprego. Área de recursos humanos hoje faz o quê, né? Coisa Google, no mínimo. básica. Deixa eu ver, rapidinho, vamos ver fulano de tal. Eles olham as redes sociais, tá, gente? Eles olham tudo. Nossa, homicídio. Você acabou com a vida dessa pessoa. Você acabou. Mesmo que depois não tenha sido provado. Tá lá, tá escrito. Foda isso, né, cara? Na dúvida... E não foi uma pessoa ou outra que ele fez isso, né? Ele lascou umas 15 pessoas no mínimo nesse... O RH, na dúvida, vai no que não tem uma acusação de homicídio. Exatamente. A gente Mesmo que a pessoa não tenha nada a ver. enterra a vida de uma pessoa Sacanagem, inocente. Né? Isso está certo? Eu não entendo isso como certo. Porque dá engajamento. Não, que engajamento, gente? Pelo amor de Deus, a gente está falando de vidas de pessoas. Isso não é uma brincadeira. Entende? Vai fazer outra coisa, sei lá, né? Vai engajar com qualquer outra coisa, mas não com a vida alheia. E aquele caso foi muito, para mim, foi muito dramático de assistir aquilo tudo, porque você vai olhar ali pessoas que se dizem, né? Não, nós somos jornalistas. Tá lá a perícia, imagina, coletando vestígios e tem um repórter, um cinegrafista enfiado dentro da cena do crime. Gente, não pode. Tá, sabe o que está acontecendo? Tá o advogado do réu, né? Só anotando. Nossa. Tinha jornalista na cena. O que tem? Contaminação. A Alessandra pode explicar. O que acontece? As provas são invalidadas. Na verdade, sim. Acho que parte do trabalho é tentar ir quebrando a acusação, né? Você vai só tentando... Né? Fala assim, isso aqui não pode, isso aqui não funciona, isso aqui tinha um cara dentro da cena, acabou. O juiz, quando olha aquilo, faz, oi? Como? Entendeu? Quem não garante que não cai um cabelo? Tá de sacanagem, né? E aqui no laudo do perito, nós somos obrigados, por força de legislação, a falar do estado de preservação das coisas. A gente é obrigado a colocar isso no laudo. E a gente não pode mentir. Não. Né? Tem fé que pública. Buscar a verdade real dos fatos. Se não estava preservado e se isso impactou, a gente tem que colocar. Se estava, se não estava, se impactou, se não impactou e em quê. Então, às vezes, o próprio laudo vai favorecer uma defesa. Um criminoso. Nós somos obrigados a constatar isso. Entende? Por que as pessoas precisam ter um pouquinho de paciência e calma? Porque isso tudo acaba mais atrapalhando. Então, respondendo a tua pergunta, sim, isso é muito... E sabe quem são as pessoas mais prejudicadas? São as famílias das vítimas. Das vítimas, sempre. São né? as vítimas. Quem fica. Né, que perderam, inclusive, o poder de falar, de voz, porque foram, né, infelizmente, retiradas, né, do ambiente, da terra, né? Não estão mais entre nós. Então, elas falam por onde? Falam através dos peritos, através do investigador. Então, a gente tem que valorizar esse bom trabalho. E, de novo, eu entendo hoje que é muito mais importante e é melhor que o trabalho demore um pouco mais, mas que venha redondo. Que a gente olha aquela investigação e fala, nossa, não tem como o criminoso ou os criminosos saírem, entendeu? E se darem bem no final de tudo isso, né? Ou no final do processo. Porque tudo foi bem feito, tudo foi muito analisado, tudo foi muito investigado. Você não teve aquela angústia, aquela pressa só para responder
sabe, essa sanha que virou esse universo de gente que quer falar sobre crimes, mas que, na verdade, nunca entrou ou sentou numa delegacia de polícia para entender como é feito o trabalho de uma equipe policial. Aí vem aqueles comentários, né? Nossa, mas como vocês chegaram nisso? Aí a gente não conta, né? Que aí também é com a polícia. Né? Mas é justamente essa caixa preta aí que as pessoas querem saber mais, querem e a gente não pode passar. Né? Se não tiver certeza, não vamos passar, não tem jeito. É muito massa. O caso da Vitória, teoricamente, fechou, né? Fechou entre aspas, né? Tem julgamento ainda. Não, tem muita coisa, ainda está numa fase processual lá longa. O que acontece? E veja só, né? A imprensa vai em cima da investigação. Depois, quando entra numa fase mais burocrática, que ela é mais chata, todo mundo larga a mão. Mas não é uma fase menos importante. Não, pelo contrário. E aí, o que acontece? Neste momento, agora, o que os advogados estão fazendo? Tentando invalidar provas, trazendo essas informações. Olha, a entrevista dele no Cabrini foi um negócio absurdo, assim. O cara tava bem treinado, hein? Bens a Deus, tava bem treinadinho o moço, viu? Mas, veja só, quando a gente fala naquela cena de crime, e isso é muito interessante no caso da vítima, né, dessa adolescente, a Vitória, a gente tem ali um criminoso bastante evoluído na sua escala de maturidade criminal. Que não é uma cara de primeiro crime, né? Não. Altamente organizado. É um crime muito organizado. Ele tem ali todo o controle da narrativa desde o começo. Ele vai inventar milhares de histórias. Porque olha o que ele conta, Alessandra. Ele conta que... E, assim, infelizmente, a vítima deu uma deixa ali para o stalker dela. Ele é um stalker. E ela vai fazer um post descendo, né? Porque o pai não pôde buscá-la. Ela estava voltando do trabalho, ela para ali no ponto final. E ela, assim, ingenuamente, vai colocar o horário dizendo que está indo para casa. Opa, para o seu stalker. Desceu cheio. Já sei onde você está, estou indo atrás de você. Ele diz que vai oferecer uma carona para ela. Ela entra no carro. Veja só. Olha só, ele está dirigindo, ela aqui é a carona. Como se fosse a Alessandra, eu sou o Michael. E ele diz que ele tinha uma faca. E eles vão começar a discutir porque ela teria dito para ele que ia contar que ele era uma pessoa que era infiel à esposa. Vão contar um monte de histórias, né, completamente sem pé nem cabeça. E que ele se viu muito nervoso, pegou uma faca, a faca estava aqui, no bolsão do carro aqui, tá? Com que mão? Ele está dirigindo, com a direita ou com a esquerda? Ele não sabia precisar. Mas digamos que ele pegou aqui assim, pegou uma faca aqui e ele disse que ele esfaqueou a Vitória. Aqui, ela tinha várias facadas aqui. Quem dirige, né? Imagina você estar dirigindo aqui e esfaqueando a outra aqui. Quem dirige? Muito bem. Que ele pegou com a outra mão. Ele fez o quê? Ele fez aqui e fez assim. Espadachim. Porque tudo isso tem um movimento, correto, Sim. Alessandra? E a limitação do espaço do carro ali, né? E aí, você imagina, ele pegou essa região torácica aqui dela. Você imagina a quantidade de sangue que não voou naquele carro? Não foi pouco, não. Mas tudo bem, digamos que ele tenha o melhor limpador, né? Ele contratou o pai do nosso querido... Do querido Rodrigo aqui, que está cuidando do corte do podcast. O pai dele, já vou fazer até uma propaganda. O pai dele tem uma empresa que limpa estofados. Contratou o pai dele, que é um expert, ó, não deixa um resíduo, tá? Mas mesmo assim, sangue é algo imprevisível. Você imagina você dar facadas vai voar sangue em lugares inimagináveis, em frestas, em locais que você não conseguirá retirar. Isso é uma realidade. Quando foi feito a perícia, o que achou de vestígio no carro?
Nada. Só um fio de cabelo no porta-malas e alguns poucos outros vestígios. Se você esfaqueou ela no banco do passageiro, Alessandra, me diz se existe a possibilidade de não existir Mas nenhum nem se vestígio. tiver envolvido em plástico bolha, né? Não. Nem o Dexter, não é? Não tem como. A perícia pegaria, com certeza. Né? Porque seria muitas manchas, teria sangue espirrando no vidro, no painel, no respiro, no chão, no estofado. Só se ele tivesse trocado de carro. Não é nem pra Aqueles trocar de banco, não é pra trocar nada. Não tem como. Você entra em lugar que você não limpa nunca mais. E a perícia procura em todos esses lugares, que as pessoas nem imaginam. É, o respiro eu nunca tinha perícia parado pra procura. pensar. Por exemplo, você acabou de falar um lugar que eu não tinha pensado no negocinho do ar-condicionado ali dentro. Mano, vai Em cair. outros A lugares. polícia desmonta o carro. Inteiro. Tira Desmonta banco pra achar em fresta, gente. Até no porta-mala, que parece simples de limpar, não é. Acredite, não é simples de você limpar. Ou seja, ele já começou o quê? Mentindo. Então, olha só, ele quer ter o Mentiroso controle. compulsivo. Ele vai inventar um monte de mentira. Aí o corpo dessa menina é encontrado numa região de mata, ali em Cajamar, já em estado avançado de putrefação. Aí uma outra coisa que a Alessandra pode até explicar para todo mundo aqui é o seguinte: quando a polícia chega, e era uma época que estava bastante quente, né, aqui na região de São Paulo, a tendência é que o calor vai acelerar Acelera os o processos. O que acontece? Quando uma pessoa morre, vai acontecer um fenômeno biológico. Eu vou aqui, a Alessandra, depois eu jogo tudo para ela. Que são os livores cadavéricos, que é a deposição do sangue. Então, se você morreu sentado, o sangue vai indo onde? Para as pernas, ele vai descendo. Vai para a aqui. parte baixa, né? Só a gravidade Ele para de agindo. circular, é só ele Parou vai a pro canto bomba, onde- ele vai de acordo com a gravidade. Não Se tem você morreu deitado, vai o quê? Assim, vai para as costas, certo? Se você morreu de bruços, vem para frente. Os livores cadavéricos da menina Vitória não eram compatíveis com a posição que ela foi encontrada. Logo, ela não morreu ali. E aí, parte do cabelinho dela estava assim, deslocada. Mas por quê? Porque o corpo já entrou em estado de decomposição. E as mãozinhas dela tinham como se fosse um plástico filme, sabe? Um plástico Tava na bem mão. enrolado, né? Bem enroladinho, assim, as mãozinhas dela. E ela estava nua. Ou seja, quando aquela imagem chega, eu tenho desculpa ao Aldo Galeano, mas é loucademia de polícia. Não, arrancaram o cabelo dela. Não é que Eu lembro que eu li arrancaram isso. o cabelo dela. É um fenômeno que você vai entrando, o seu corpo ele vai se decompondo, correto? Sim. Então, as partes também vão se soltando. É assim que acontece, aquele calorão. Então, aí já começou. Não, é o PCC, que ela passou por um tribunal do crime. Não, gente, não passou por tribunal do crime coisa nenhuma. Ela foi morta em algum lugar que não foi aquele não é o local primário. Aí você imagina uma menina numa região, né? Imagina que ela tivesse sido morta ali. Uma outra coisa que ia acontecer, o quê? Terra, né? Não tinha. Por quê? Porque o corpo foi deixado ali. Ela não foi... Porque imagina você sendo morta. O teu corpo, e a Alessandra vai reagir. explica, tem o arraste de terra, não é isso? Se ela tivesse sido arrastada, isso provavelmente a perícia teria conseguido observar, apesar da decomposição. Mas não tinha. Então, o que a gente imagina, né, olhando para essa cena, é que ela foi depositada ali depois de morta. Em um bom tempo, porque esses livores, essas manchas hipostáticas, elas levam um tempo para se fixar. Nas primeiras horas, se você mudar Na o hora que corpo virar, de ele vai posição, virando. vai virando. Mas depois de um tempo, ela fica fixa. Você pode fazer o que for, que ela não sai mais dali. E no caso dela, esses livores estavam fixos nos lugares. Então, ela foi morta em algum lugar, ficou um bom tempo na posição original e depois foi colocada ali.
Entende? Olha só. E aí, como é importante a gente entender toda essa dinâmica, até para saber quem é que cometeu este crime, quem teria interesse em matar uma jovem menina que não fazia mal a ninguém. Aí é a linha mais correta da investigação, é que ela tinha um stalker. Esse homem possuía no telefone dele fotos da Vitória. Ele possuía fotos de outras mulheres com o mesmo perfil da Vitória. Ou seja, será que ele cometeu outros crimes? Isso para mim, é um dos pontos, né, um dos pontos soltos mais importantes dessa investigação. Este determinado criminoso, se é de fato este homem, a gente precisa de mais investigações. Olhar aquele telefone, entender quem são aquelas mulheres, saber Onde elas estão. Procurar pessoas desaparecidas, porque a quantidade de pessoas não desaparecem, gente. Ou, infelizmente, estão mortas, ou elas querem sumir. E aí tem aquela coisa assim, eu quero sumir do mapa e não quero mais ser encontrada. Mas no sentido de desaparecer, não. Ou elas vão desaparecer voluntariamente, porque elas querem, ou alguma coisa aconteceu. E a gente precisa descobrir. A quantidade de pessoas desaparecidas, quando você vai para uma delegacia de desaparecidos, é muito grande. Então, tem que pegar aquele monte de imagem e fazer o cruzamento. Este caso, nitidamente, era um caso para estar numa delegacia especializada. Aí, quando eu digo isso, era para estar num departamento de homicídios, num DHPP. Sabe que ali você tem equipes especializadas para trabalhar com esse tipo de crime. Porque este criminoso, ele já vem cometendo crimes há muito tempo. E quando a polícia fala, este é o primeiro crime do fulano, não. Vamos corrigir essa frase. Este é o primeiro crime que vocês descobriram. Quais foram os outros que vocês não sabem? E a gente precisa de respostas. Então, tem muitos casos ali que ainda são o que a gente chama de cold cases. Será que não tem uma assinatura? Entende? Ele é nitidamente uma pessoa que precisa passar por um perfilamento criminal. Muitas coisas ainda precisariam acontecer. Mas quem sou eu, né? Eu só estou aqui... Cara, a entrevista dele pro Cabrini me deixou incomodado, assim. Mas ele está no controle. Impressionante. Do começo ao fim. Eloquente, manipulador, mentiroso, compulsivo. E aí, na hora que... E o Cabrini é foda, né? Ele faz esse tipo de pergunta, tipo, com que mão que você pegou? Com não sei o quê. E aí o cara, ele não trava. Ele não trava. Eu já vi... Todos os caras que ele entrevista sempre... o cara dá uma rata e fala assim, aí, ó. Pego. Mas não, o cara ele não travou em nenhum minuto, cara. Então, tá vendo? Tudo decoradinho, faladinho, sem uma expressão na cara. É impressionante, Uma cara. frieza emocional. Você vê a ausência de remorso, culpa. E aí ele fala que ele mentiu, né, no primeiro depoimento. Aí ele fala que agora ele foi forçado naquele depoimento. Uhum. Ele vai fazer qualquer coisa para não ser responsabilizado pelo crime. Assim, essa perícia aí, a gente não valoriza essa perícia e não sei o quê, nanana. Assim, cara, que loucura, né? Vai pôr a culpa na polícia, vai pôr a culpa na vítima. Que eles são ótimos fazer isso, né? Não, mas é porque ela fez tal coisa. Então, eles são ótimos para tentar não se responsabilizar. Então, eles inventam um monte de coisa, um monte de mentira e histórias até convincentes. Quando são pessoas próximas, muitos choram mesmo, de cair lágrima. Caraca, bicho. Se você está despreparado ali num depoimento, você acredita, você chora junto. É foda, né, cara? Então, mas ele é um criminoso bastante evoluído. A maturidade criminal dele é surpreendente, porque é um crime extremamente organizado, ele é extremamente frio, né? Ele tem o controle da narrativa o tempo todo. Ele está controlando. Um sadismo elevadíssimo. A vítima, infelizmente, não tem mais voz. Então, ele conta a história que ele quiser. Não é? Ele pode mentir. Isso é um direito, né, constitucional dele. Ele não precisa falar a verdade em momento algum. E nem produzir provas contra si.
cabe à autoridade policial fazer a investigação bem feita para provar que, de fato, esta pessoa cometeu este crime. E que não reste dúvida. Para lá na frente, na fase, né, do júri, do julgamento... Aconteceu. Exatamente. A gente fala, não, realmente um criminoso foi condenado e a justiça, de alguma forma, foi feita. Atualização do pedido, do caso Adalberto, caso Vitória também comentamos. Não percam.